Na Bíblia inteira, só 3 passagens curtas falam de um homem chamado Enoque. 3 passagens. Poucas dezenas de palavras. Mas o que está escrito nelas é extraordinário. Enoque foi profeta. Foi pai. Andou com Deus por 300 anos. E nunca morreu. Deus simplesmente o levou. Vamos examinar cada detalhe do que a Bíblia realmente diz sobre ele. Gênesis 5 apresenta a genealogia de Adão até Noé 10 gerações. Um padrão se repete. Nasceu, gerou filhos e morreu. E morreu é o refrão triste de cada geração. Enoque era o 7º desta linhagem, da linha de Sete, filho de Adão. Judas confirma. Enoque, o 7º depois de Adão. Judas 14. Isso é um dado bíblico preciso. Seu pai era Jared, que o gerou aos 162 anos de idade, Gênesis 5:18. Mas, quando chegamos a Enoque, o refrão na genealogia muda. Não há e morreu. Há algo completamente diferente. Enoque tinha 65 anos quando nasceu seu filho Matusalém. É nesse momento que o texto bíblico faz uma observação incomum. A Escritura declara: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. O texto não afirma que Enoque passou a crer em Deus somente após o nascimento do filho. Também não diz que ele vivia afastado de Deus antes desse acontecimento. O que Gênesis registra com clareza é que, durante os 300 anos seguintes ao nascimento de Matusalém, a vida de Enoque foi marcada por uma caminhada contínua com Deus. Enquanto a genealogia de Gênesis normalmente descreve apenas quantos anos cada patriarca viveu, no caso de Enoque, Moisés destaca algo diferente. Ele não enfatiza apenas sua longevidade, ele destaca seu relacionamento com Deus. Entre todos os patriarcas da genealogia, Enoque é apresentado como alguém que andou com Deus, e essa caminhada permaneceu como a marca principal de sua vida. A carta de Judas preserva algo surpreendente. A única profecia de Enoque registrada na Bíblia, Judas 14:15 diz: Enoque profetizou: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos os ímpios. Isso nos revela 3 coisas sobre Enoque. Ele era profeta, ele falava publicamente, e seu tema era o julgamento de Deus. Enoque não era um homem quieto que ficou parado em sua tendência pessoal. Ele anunciou, ele alertou, e ele fez isso séculos antes do dilúvio, numa geração que a Bíblia descreve como corrompida, Gênesis 6, 5, 11. Hebreus 11 é o grande capítulo dos heróis da fé. Enoque está entre eles, e o texto de Hebreus nos diz algo fundamental. Antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11:5. Agradou a Deus. Esse é o registro que Deus guarda de Enoque. O versículo seguinte explica como: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. A fé de Enoque tinha 2 elementos: crer que Deus existe e buscar esse Deus. Isso é tudo. E foi suficiente para uma vida de 300 anos de caminhada e intimidade sincera. O filho de Enoque se chamava Matusalém, e seu nome guarda uma profecia silenciosa. Em hebraico, Matusalém é interpretado pelos estudiosos como quando ele morrer virá, ou seja, o julgamento viria quando Matusalém morresse. E quando você cruza os números de Gênesis 5, algo impressionante aparece. Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. Enoque nomeou seu filho com uma profecia embutida. Ao mesmo tempo em que anunciava o julgamento, Judas 14:15, o próprio nome de seu filho era um sinal do prazo. Matusalém viveu 969 anos, Gênesis 5:27. O homem que mais viveu conforme registro bíblico. A graça de Deus foi longa. E o julgamento esperou até o último dia possível. Depois de 365 anos de vida, algo aconteceu com Enoque que não aconteceu com ninguém antes dele na Bíblia. Gênesis 5:24 diz simplesmente: Enoque andou com Deus. E já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Não há descrição dramática. Não há carro de fogo. O texto é deliberadamente sóbrio. Hebreus 11:5 complementa: pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte. 2 informações claras. Ele foi levado por Deus, e ele não morreu. A razão, segundo Hebreus,
a fé. Antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque não é o único na Bíblia que não experimentou a morte comum. Séculos depois, o profeta Elias foi levado ao céu num redemoinho, com carros e cavalos de fogo, segundo Reis 2:11. Mas há uma diferença marcante. A partida de Elias foi testemunhada e descrita dramaticamente. A de Enoque foi silenciosa. Não foi encontrado. É o que o texto diz. 2 homens. 2 estilos de fé. Uma mesma decisão divina. Levá-los antes da morte. A Bíblia dedica poucas linhas a Enoque, mas essas poucas linhas registram uma vida extraordinária. Ele foi pai, foi profeta, caminhou com Deus e agradou a Deus. Não construiu impérios, não governou nações, não comandou exércitos. Ainda assim, seu nome atravessou milênios. Talvez o segredo de Enoque não tenha sido aquilo que ele realizou. Talvez tenha sido com quem ele caminhou. Porque, segundo Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você deseja continuar descobrindo personagens, mistérios e acontecimentos extraordinários das Escrituras, inscreva-se agora no dossiê da Bíblia e ative o sino das notificações. Nos vemos no próximo episódio.